Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Desde já desejo agradecer, em nome do pastor Vanderlei, gestor da filial da Assembleia de Deus na cidade de Orobó, o honroso convite que o nosso pastor Severino Batista fez à igreja ali. Também desejo parabenizar e de coração louvo a Deus pela vida desses jovens que compõem, ou melhor dizendo, desses congressistas, por esses 30 anos louvando e adorando a Deus. Vocês são um milagre nessa cidade de Glória do Goitá. E ao nosso supervisor, nosso irmão Rodrigo, que muito bem nos ligou ali, autorizado pelo pastor Severino Batista, esse homem de Deus que tem trabalhado com afinco, e como ele gosta de dizer, eu vou aqui repetir, a família Batista na cidade de Glória do Goitá. Que Deus abençoe. Também desejo estender essa paz a todos aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais, seja pelo Facebook, essa transmissão desse culto. Mas desejo meditar com os irmãos, desde já rogo as vossas orações, sou carente. A Assembleia de Deus, ela nasceu com um propósito. O homem que aqui sobe não fala dele mesmo, fala do Deus autor da Bíblia. Digam amém. A palavra não é minha, eu sou apenas o instrumento pelo qual o Espírito Santo vai se utilizar nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, não muito diferente de um dia como hoje, Deus, há aproximadamente 800 anos antes de Cristo, falou a um homem. Nesta noite, esse ginásio da escola, aqui, na qual se pratica diversos tipos de esporte, é um ginásio poliesportivo. Muitos aqui se alegram, gritam, choram em uma torcida, em uma competição, em busca de uma vitória. Mas nesta noite, assim como no dia em que o profeta Isaías entrou no templo, algo diferente aconteceu. Eu desejo que você comece a entender que Isaías, ele havia entrado diversas vezes naquele lugar. Como muitos dos que estão aqui entraram nesse lugar diversas vezes. Hoje, pela presença do povo de Deus que aqui se encontra, este lugar se torna diferente, porque há a presença do Espírito Santo, do Senhor Jesus, manifestando a sua glória aqui. Mas naquele dia que Isaías adentrou aquele templo, algo de diferente aconteceu. Eu quero lhe dizer que aquele profeta tão jovem, ele achou-se no templo, na casa do Senhor, e naquele dia, Isaías foi tocado por Deus, por intermédio de uma visão maravilhosa. Prezados, Isaías, quando entrou naquele lugar, ele deu e falou e viu uma declaração da parte de Deus, teve uma visão da qual ninguém havia tido naquele dia. Isaías se achou na presença de Deus, aquele em que seu livro ele proclamou: Deus, ele é o Santo de Israel. Mas jovens, pessoas aqui presentes, Isaías teve aquela visão em uma data específica que marcou a sua vida. A Bíblia diz que ele viu ao Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Olha, Isaías era um jovem. Aqui nesse capítulo foi consagrado profeta, nesse capítulo 6. Um jovem nobre, de família nobre, que vivia ali na cidade de Jerusalém, em Judá. Mas algo aconteceu de diferente na vida daquele jovem. Como hoje, aqui nesse lugar,
algo de diferente da parte de Deus vai acontecer na vida de muitas pessoas que entraram aqui. E não é porque eu estou falando, é porque desde o início desse culto, que o Espírito Santo move esse lugar com a sua glória. Desde o início desse culto, que Deus tem a mesma necessidade que teve naquele dia de se encontrar com alguém para vocacionar para a sua obra. Este Deus que aqui se encontra nesta noite, Ele não mudou, Ele é o mesmo, é aquele que fala e revela o escondido. E na história da igreja em Glória do Goitá, há um milagre que ali naquela tela foi contado, que uma ferramenta preparada contra essa igreja, para que ela não prosperasse, foi revertida em prol da obra de Deus, e aqui serviu como pastor. Jovens, Isaías teve uma visão grandiosa. Quem era Uzias? Uzias era rei em Judá. Uzias morreu para Isaías ver a glória de Deus, mas há um fato na vida de Uzias que precisa ser dito nesta noite. Ele havia desobedecido a Deus, se antecipado à vontade do Senhor e oferecido incenso no templo, no lugar do sumo sacerdote. E diz a Bíblia, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, versículos 18 ao 21, que ele foi ferido de lepra na testa e não pôde mais ficar em sua casa. Mas Deus, diante de toda aquela situação pecaminosa e de calamidade espiritual que Judá passava, Deus sempre teve e sempre terá alguém como atalaia em sua casa. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Deus teve atalaia em Judá e Deus tem atalaias aqui em Glória do Goitá, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz que Isaías, no ano em que aquele rei desobediente morreu, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E ele não só viu a glória de Deus naquele lugar, no templo, quando ele entrou naquele templo, naquele momento de morte. Mas a Bíblia diz que quando ele entrou, ele teve uma visão maravilhosa da glória de Deus. Que visão foi essa? Ele viu Deus assentado no trono em toda a sua majestade. Talvez você pode vir nesta noite ao pensamento bíblico e dizer: Isaías, ele viu muitas vezes o rei Uzias assentado em seu trono, quando governava com serenidade o povo de Deus. Mas naquele dia, naquele momento em que ele entrava no templo, Deus se revelou para ele como o grande rei. E a Bíblia diz que aquela visão sublime do trono de Deus e de sua glória que enchia o templo, aquele momento foi um momento inesquecível em sua vida. Observe que houve detalhes de Deus para a vida daquele profeta, para que ele entendesse que era o Deus, o grande rei, que se revelava a ele. E diz a palavra de Deus: os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diz a Bíblia ainda, eles clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles voavam
E olhe bem para cá. Deus não é Deus de migalhas. Deus não é Deus de esmolas. Deus é um Deus vivo. Deus não é Deus de dúvida. Eu quero dizer para você nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo, se você entrou neste lugar pensando que Deus não sonda os corações, Deus nesta noite diz para ti: eu te conheço e te esquadrinho e sei os pensamentos e a intenção do teu coração. Ninguém duvida da grandiosidade de Deus, porque Ele é grande e a sua glória enche esse lugar. Mas, presbítero, o que foi que Isaías viu? Isaías entra no templo e quando ele olha em direção ao altar, ele vê a glória de Deus invadir aquele lugar. Deus se revela ao profeta, e eu estou aqui como se me posicionasse no lugar dele. E ele via a glória de Deus e os serafins, que esses seres ardentes em chamas, adorando a Deus, saindo da retaguarda e pairando na face daquela visão e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Mas algo que Deus, quando revela, Ele mostra com detalhes. Na glória de Deus, ninguém adentra a presença desse Deus para sair com dúvida, para sair com medo, para sair temeroso. Isaías escreveu que os serafins, anjos ministradores e adoradores de Deus, anjos cujo significado da palavra do hebraico para a nossa língua significa flamantes, ardentes em chamas, diz que eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E quando estudamos a palavra de Deus, descobrimos que 2 eles cobriam o rosto em sinal de respeito à glória de Deus. Com 2 cobriam os pés em sinal de humildade. E com 2 voavam imediatamente proclamando Deus como o Senhor dos exércitos em sinal de obediência. Bendito é o nome de Jesus. E a glória ali revelada foi grande. Você pode estar aqui nesse lugar nesta noite. E há 3 coisas que permeiam a nossa mente aqui. Primeira, quem é Deus para você? Segunda, qual o tamanho do Deus que você tem? Terceira, Ele está aqui. 3 coisas estão na sua mente. Isaías diz que a glória de Deus invadiu aquele lugar, que os umbrais das portas se moveram. Ele sentiu o lugar estremecer. E não é só Isaías, a igreja, quando glorifica a Deus, este lugar estremece da sua glória. Mas, presbítero, porque aquele lugar se moveu? Ele diz que a casa encheu de fumaça, porque aquela estrutura não resistia à presença de Deus. Meu amigo, quando Deus se revela como está se revelando aqui, na abertura desse 30º Congresso de Jovens, nós sentimos, bendito é o nome de Jesus, o que Isaías sentiu. Isaías sentiu o que todo ser humano, quando chega na presença de Deus, sente.
suas fraquezas. Ele viu quão grande era Deus e quão pecador era ele. Quão grande era Deus e quão grande era a extensão do seu pecado. E o tamanho era do perdão de Deus para ele naquele lugar. E ele diz, diga comigo, repita após mim. Então disse eu, mais forte, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não pereça nesta noite, você que está aqui. Não desobedeça ao Senhor. Isaías entrou no templo, mas nada restou depois que a glória de Deus se revelou a ele naquele lugar. Amigo, Deus tem urgência em querer te salvar, te abençoar, transformar a tua vida nesta noite. Quem se enche da presença de Deus e vê a glória de Deus, nunca se embaraça com o pecado, porque quando Isaías sentiu a sua condição de pecador, a Bíblia diz que ele disse, ai de mim que estou perecendo, porque pereces no pecado. Jovens, porque não entras em contato com teu Deus mais profundamente. Igreja, antes de Isaías ser vocacionado, Deus fez um processo em sua vida, para que ele entendesse, pelas páginas que hoje nos está escrita, para revelar a mesma essência. Eu sou santo, e o pecado não pode habitar no meio do meu povo. Naquele momento que ele sentiu, o quê? Ele sentiu se devastado, humilhado, contrito, arrependido do que ele tinha feito. Mas foi naquele momento de fragilidade dele que Deus permitiu que um dos serafins que adoravam a ele e cantavam santo, 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 um daqueles voasse com a brasa viva. O que é isso? Purificação de pecados. A brasa lembra o quê? Lembra o sacerdote antes de Cristo, quando ia ao Santíssimo com brasas vivas para oferecer incenso na presença de Deus durante o sacrifício pelos seus pecados e o pecado do povo. E o que era aquela brasa viva? Simbolizando ali que Deus estava cortando o pecado que havia na vida daquele profeta. Era jovem, é verdade. Profetizava, era nobre, é verdade. Eu sou jovem, é verdade. Eu sirvo a Deus, é verdade. Eu estou aqui como convidado, você está em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus não serve a pessoas que não sabem para onde vai. Quem serve a Deus tem convicção de quem Ele é, tem convicção do tamanho do seu Deus e adora a Ele em verdade e em justiça. Quem serve a Deus é vencido pela glória de Deus e se sente humilhado. Quem serve a Deus
não anda desavisado, não anda desapercebido, não anda se embaraçando com as mídias sociais, com o pecado, não perde tempo. Quando Deus convoca, não é apenas para botar o nome na Bíblia nem na camisa. Deus convoca para uma batalha que começa aqui e só terminará quando Ele voltar. Deus convoca e conta com você. Para quê, presbítero? Para salvar os perdidos que estão em glória de Goitá. Deus conta com você, como contou com Isaías. Abra a sua Bíblia. Veja o que é que diz Isaías capítulo 6, versículo 9. Deus vocacionou o profeta em meio a uma grande pecaminosidade. O povo vivia em pecado, distante de Deus, embaraçado na idolatria, na prostituição, misturado. E Deus não é Deus de mistura. Deus não é Deus de desobedientes. Deus não é Deus de quem o despreza e ama mais as mídias do que o amor, a oração e a sua palavra. Deus não é Deus de mentira. Deus não é Deus que enterra o pecado do homem e não revela. Deus, Ele é grande. Deus ocasiona homens que tenham coragem de trazer uma mensagem que seja transformadora de vidas. E não acariciadora de pecados. Deus não passa a mão sobre os nossos pecados, nem sobre o de ninguém. Sabe por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. Deus sabe e conhece cada um dos que entraram aqui. Você não pode enganá-lo. Ele está acima de nós, num alto e sublime trono, no qual só Ele diz: eu sou o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte: então disse ele, quem? Deus, vai e diz a este povo: ouvis de fato, eu ouço. Diz ao povo que eles ouvem de fato, mas não entendem. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e converter-se e ser sarado. Isaías foi avisado de duas coisas. Primeira, o povo de Judá não ia dar atenção à sua mensagem. Diga comigo, jovens: eu irei proclamar, mas o povo irá resistir. Segundo, Deus me deixa ciente que no final a sua justiça e juízo virá. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Eu fui vocacionado com uma palavra verdadeira, que os céus e a terra passam,
Mas o que a igreja semear sobre esta palavra se cumprirá. Bendito é o nome de Jesus. Daí, Isaías não poderia esquecer do que tinha visto. Deus disse: eu te enviarei. E o Senhor perguntou, e é o tema desse congresso, como é que diz? 1, 2, 3. Só que isso é a resposta. Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: houve algo que, da mesma forma que Deus fez naquele lugar, vai fazer aqui nessa noite. Você pode estar aí sentado, dizendo: Deus, o que tu queres falar comigo? Deus é claro e objetivo. Hoje é a abertura desse congresso. Deus vai fazer hoje, até o dia 1, pastor, coisas tremendas, porque é dele essa obra. É ele que quer glorificar o nome dele aqui. Nós somos apenas instrumentos. Mas Deus tem os seus processos. E o primeiro processo de Deus é nos santificar. É nos separar do pecado. Ei, amigo, há 40 pessoas aqui, cerca disso, que não são evangélicos. E eu vou começar a lhe dizer: ninguém chegará a ver a glória de Deus sem se separar do pecado. Nós que estamos aqui nesta noite nos confraternizando, não veremos a glória de Deus se nos afastarmos dessa palavra. É esta palavra nesta noite que está sendo pregada aqui. A palavra viva e eficaz. É a palavra que deu a visão a Isaías e ele escreveu. E é a palavra que o Espírito Santo nos prega nesta noite para glorificar o nome dele. Mas o que Isaías viu? Presbítero, o que Isaías viu? Isaías viu, percebeu que não poderia permanecer da forma que estava. Eu, nesta noite, com a permissão do nosso pastor, eu desejo que toda a igreja que está aqui fique de pé. Eu não tenho outra mensagem da parte do Espírito Santo para trazer aqui nessa noite, a não ser dizer para a igreja: Deus quer mudar os nossos pensamentos a respeito da grandeza dele. Nesta noite aqui, neste lugar, ao meu redor, nesta quadra, há pessoas carentes de salvação, há pessoas doentes, há pessoas que necessitam de serem batizadas com o Espírito Santo, há pessoas precisando de ser renovadas, há pessoas que entraram aqui e só Deus sabe como ela entrou. Há pessoas carentes de uma visão de Deus, carentes de uma esperança. Há pessoas que a mentira, o embaraço, o engano tomaram conta de sua vida de tal maneira que eles nem sentem, nem percebem mais quem é Deus. Congressistas, Deus nesta noite vai tocar em cada um de vocês, como tem tocado. Igreja, visitantes, líderes, Deus a partir de hoje vai começar a fazer coisas em vossas vidas, como fez na vida do profeta Isaías. Deus
por intermédio dessa abertura desse congresso e por sua palavra,